Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais uma mensagem da palavra do Senhor, palavra de Deus, que tenho certeza que será para edificação de todos aqueles que amam a palavra do Senhor, ok? E espero contar aí com sua compreensão. Se você não der glória ou deixar de me ouvir, eu vou entender. Se você não me convidar mais, para qualquer coisa que seja, quem me conhece, eu entenderei. Essa mensagem, ela pode não te agradar, mas ela pode salvar a sua alma. E nós vamos então fazer uma visita, eu convido você para ter paciência. Nós vamos começar ensinando um texto de Jesus, que é pregado, quase que decorado, e muito decorado, mas sem pouco entendimento. E o que exatamente de Jesus preparou o seu povo, os seus discípulos, com a história da igreja, um resumo da história da igreja de Atos, e vou concluir com essa mensagem que é o título: Mensagem às 7 igrejas do Apocalipse e às 7 igrejas de hoje. Muito importante, resultado de minhas orações, nas madrugadas, e preparada para você e para todos aqueles que amam a palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus, o meu Senhor. No Evangelho de João 14, 1, 6, ele diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois, no capítulo 16, versículo 33, ele diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O átrio é o local de reunião pública nos tempos bíblicos, tanto no tabernáculo de Moisés, como no templo de Salomão, como no templo de Herodes, que era o templo dos tempos de Jesus. O átrio, porém, para os congregados do povo de Deus, por isso ele foi chamado de congregação. O átrio simboliza a retidão e a limpeza, por isso ele era cercado por cortinas de linho, que são sinônimo de pureza e retidão. Em Salmo 84:10, nós temos: Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E ela era conhecida como a porta da entrada, lá no início, né? Que é um tipo de Cristo. Jesus é a porta, como ele fala em João 10:9. E ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É muito diferente do que você entende. Para a gente entender a Bíblia, seja o Novo Testamento ou o Antigo Testamento, nós temos que conhecer muito dos costumes judaicos. E Jesus estava falando para os seus discípulos que eram judeus. Então ele falou algo que lhe era peculiar. Ele disse: Eu sou o caminho. A palavra hebraica que ele usou aqui, né, a palavra que ele usou é derek, né, que João traduziu como odos, que em português é átrio ou pátio. Ele diz: Eu sou a verdade. Ele usou a palavra, Jesus falou emet, e João traduziu por aletheia em grego, que significa a verdade. E ele disse: Eu sou a vida. Jesus usou uma expressão, haine, que João traduziu como zoe, em grego, que é a vida em português. Então, quando ele disse, eu sou Derek, Emet e Haine. Ninguém é o Pai senão por mim. Ele estava falando que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, para a gente poder fazer uma compreensão melhor, eu vou tentar explicar usando esta ilustração aqui. Então, vamos lá. Quando ele fala, eu sou o caminho, ele está falando da entrada, a porta, que é, como ele diz, a porta do átrio. Aqui que ficavam os adoradores, aqui que ficavam todos aqueles que estavam no culto, correto? Então eu sou o caminho. Então aqui, Derek. Depois, aqui no santo lugar, era onde ficavam somente os sacerdotes, faziam as suas celebrações. Então aqui ele fala que ele é Emet, a verdade. E quando ele diz que ele é a vida, ele fala da entrada no Santo dos Santos, que era onde ficava
a Arca da Aliança. E aqui, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, que era no Yom Kippur, que hoje é em setembro, aonde então ele fazia aquele sacrifício de expiação pelos pecados dele e do povo, correto? Então, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo isso, exatamente isso daí. Eu sou o Derek, o Emet e o Haine. O atro, todos os adoradores poderiam entrar para levar a sua oferta no fogo do altar. No santo lugar, onde estavam os sacerdotes, somente os sacerdotes tinham autorização para entrar e ministrar. E no santíssimo lugar, o santo dos santos, apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar uma vez por ano. O caminho, ao afirmar que é o caminho, Jesus faz referência ao atro. Ele é o único e não um dos caminhos que leva ao Pai. Todas as religiões apresentam um Deus, mas só Jesus aponta para um Deus que é Pai. A verdade, o caminho te leva à verdade. Jesus não veio trazer uma verdade. Ele é a própria verdade, encarnada, acessível e revelada, o Logos. A verdade faz referência ao santo lugar. E a vida representa a presença de Deus, que não estava aberta naquela época para a humanidade. A morte de Cristo na cruz foi o modo de Deus mostrar que agora o acesso à sua presença estava disponível a todos. Muito bem. E ele fala então, João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tereis aqui o verbo echo, em grego, quer dizer ter, incluir, envolver, passar, significa segurar na mão, num sentido de utilizar. É ter agitação, alarme, emoção, é controlar a mente. Significa, muito importante esse significado, unidos pelos laços de sangue ou do casamento, ou de ter uma propriedade. Aflições traduz a palavra tríplices, em grego, que também é utilizada lá no Evangelho de Mateus para falar sobre a grande tribulação, na megas tríplices. É o ato de prensar, de imprensar, é pressão. É uma metáfora que significa tribulação, aflição, sofrimento, angústia, opressão, perseguição, aquilo que causa dor. Portanto, o tradutor optou por colocar no mundo tereis aflições, mas para fazer caseamento com a grande tribulação, ele poderia dizer no mundo tereis tribulações, porque na verdade a ideia é a tribulação que os cristãos iriam passar através dos séculos. Jesus está ensinando que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que seus discípulos estão unidos pelos laços de sangue de Cristo com as tribulações que virão, porque o mundo odeia os discípulos de Jesus. Isso está na oração sacerdotal de Jesus, lá no Evangelho de João 17, versículos 14 e 16. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Os verdadeiros discípulos de Jesus devem estar preparados. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E o que aconteceu com os primeiros discípulos de Jesus? Lucas narra no livro de Atos, do ano 33 ao ano 61 depois de Cristo, durante 28 primeiros anos da igreja dos discípulos. Nós vemos logo no comecinho de Atos, ele começa no ano 33, ele diz lá em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Muito bem. Então ele começa a mostrar aqui para nós como era a igreja. Os discípulos não aceitavam heresias, mas eram fiéis aos ensinamentos dos apóstolos. A comunhão, a ceia, as orações, a vida de Cristo estava neles. E diz lá no versículo 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. No versículo 46 diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quando se tem a vida de Cristo, estar com os irmãos no culto, no discipulado, na comunhão, no partir do pão, na ceia, na refeição, não é peso algum, é motivo de muita alegria. Então eles faziam isso apenas todos os 365 dias do ano. E os dois apóstolos logo mostram um exemplo de vida. Lá em Atos 6,4 eles dizem, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, como diz a atualizada, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, como diz a corrigida fiel. A palavra perseverar ou consagrar traduz o verbo grego proscartério, que vem de dois termos. Cartério, que significa permanecer firme, perseverar. Palavra derivada de kratos, uma ação poderosa, forte como um grande poder, uma obra de poder. Daí significa
Perseverar com uma ação poderosa ou com obra de poder é consagrar, é ser constante o tempo todo. É ser seu partidário fiel. Vamos dizer assim que você é um partido político. É o partido da oração e da palavra, é o POP. Tudo estava a mil maravilhas para os discípulos de Jesus. No ano 35, 2 anos de vida da igreja, em Atos 7, 58, 60, nós lemos, começava então, 2 anos eles tiveram de paz. Aí começa um período de tribulações. Atos 7, 58 e 60, nós vemos o que acontece com Estevão, o diácono. E expulsando da cidade o apedrejaram, e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão é assassinado de forma ilegal pelo ódio religioso dos judeus. Apenas cumpriram a lei no sentido de matá-lo fora da cidade, né? Como o próprio Jesus foi crucificado fora da cidade. E o que Jesus preparou os 12 agora atinge os demais discípulos. Em Atos 1:8 nós lemos: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos 8, 1 e 4. Com apenas 2 anos, ano 35, a primeira perseguição aconteceu. E o evangelho começou a ser pregado fora de Jerusalém, porque os discípulos não foram covardes e nem medrosos, foram bem treinados. Você é resultado do seu discipulado. Cristãos fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis geram cristãos fracos. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que foi cristãos fortes que fizeram os tempos lá serem mais fáceis e se tornou a potência. E tempos fáceis geram cristãos fracos, como nós temos hoje no Brasil. Mas cristãos fracos criam tempos difíceis. É o que vivemos no Brasil. E tempos difíceis geram cristãos fortes. Se você é do tipo de pessoa que na igreja sempre arruma uma desculpa para não fazer, se é que ainda está nela, já sabe qual é o seu tipo. Quando o rei Davi estava prestes a morrer, ele deu um conselho ao seu jovem filho, o rei Salomão, seu sucessor. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu a ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Ser homem aqui traduz a expressão hebraica, a palavra ishi. Não era para Salomão ser mulherengo e briguento do tipo valentão, não. Ainda que mulherengo, ele vai se transformar por interesses políticos. Salomão teria guerras e situações difíceis pela frente. E seria fácil desistir, abandonar tudo, ser infiel ao Senhor, o que acabou acontecendo no final da vida de sua vida de Salomão. Ser homem, seja o homem que Deus precisa que você seja. Seja o líder espiritual na tua casa, na tua nação. É isso que ele está dizendo. Seja o homem que Deus precisa. Tome a iniciativa e faça as escolhas que agradam ao Senhor. E foi nessa visão que o apóstolo Paulo escreveu: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. E o apóstolo Pedro, já considerando a liderança dos maridos como sacerdotes do lar, conduzindo a família para Deus, escreve em 1 Pedro 3,7. Vocês, vou ler na Bíblia Viva, porque ela traduz de uma forma tranquila para ver. Não está nada fora do original, por isso que eu estou usando. Vós, maridos, deveis ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e suas esposas são companheiros em receber as bênçãos de Deus. E se não as tratarem como devem, as orações de vocês não terão uma resposta pronta. Mas como estão a maioria dos homens hoje dentro das igrejas em geral? Mais ou menos assim, esses diálogos. Pegamos aqui 4 diálogos. Esposa: marido, vamos ao culto hoje? O marido: hoje não, querida. Estou a fim de ouvir uma pregação diferente, algo mais gostoso para os meus ouvidos. Tudo é de Deus. Esposa: marido, você vai ao discipulado hoje? Marido: hoje não. Ou vamos para casa ou num restaurante. Hoje não, hoje é folga. Esposa: marido, vamos orar juntos ou ler a Bíblia aqui em casa? Marido: eu já fiz as minhas orações e a Bíblia eu leio depois. Esposa: marido, vamos ao culto da ceia do Senhor hoje? Marido: justo hoje? Não estou legal. Deus precisa de homens e mulheres mais do que isso. Bem melhores do que isso. Em Josué 24:15,
Nós lemos, está escrito, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Homens fiéis que lideram as suas famílias para servir na obra de Deus, para vir aos cultos, ser discípulo, fazer discípulo, ir ao discipulado, servir na congregação, treinar outros homens a serem homens. No final da década de 90, eu trabalhava numa empresa de 4 sócios. Um deles chegou até mim e me deu uma missão difícil. Nós temos um amigo japonês que muito nos ajudou no começo da empresa e que agora pretende levar o filho dele para trabalhar com ele numa multinacional japonesa em São Paulo, na área fiscal e tributária. Pois não, em que posso ajudar? Eu disse. Esse amigo, falou o sócio, disse que vai colocar o filho dele no meio de cobras e não vai poder fazer nada para ajudar o filho, porque senão perde o emprego em que sustenta a família. Pois não, em que posso ajudar? Eu repeti. Num consenso dos 4 sócios, decidimos que você, como pastor, é o melhor homem para cumprir essa missão e treinar o japonesinho. Está bem, pode trazer o japonês, eu respondi. Eu decidi com minhas orações a Deus que faria um treinamento militar com o japonês. Eu faria dele um homem, já que a missão foi até mim. No dia seguinte, missão não se escolhe, missão se cumpre. No dia seguinte, o garoto, maior de idade, no jeito de sempre ser o protegidinho da família, chegou às 9 horas da manhã no escritório. Eu só olhei para ele e dei as boas-vindas. Bom dia, qual o seu nome, qual a sua idade? Após as respostas deles, eu completei. 9 horas é horário de tomar café. A partir de amanhã, eu quero você às 8 horas em ponto. Nem um minuto atrasado, entendeu? E assim comecei o treinamento do japonesinho. Houve dias em que eu só ouvi uns colegas comentarem, meu Deus, isso porque é pastor. Já pensaram se não fosse pastor? E a cada dia o treinamento ficava mais intenso, eu sempre exigindo o máximo do jovem, corrigindo o menor erro. Nada passava. Num desses dias, eu peguei um serviço errado dele e perguntei, quem te ensinou a fazer esse serviço errado desse jeito? Eu pensei que podia, tentou explicar o japonesinho. Bem, eu interrompi. Na área tributária, ou você sabe o que está fazendo, ou não sabe e vai aprender. Pode desfazer tudo o que você fez e começar a fazer tudo de novo. Nesse dia, um dos colegas da sala não aguentou mais e me perguntou, Alberto, como pastor, você não tem dó do japonês? Eu respondi, esse garoto vai trabalhar no meio de cobras, segundo o pai, e essas cobras não vão ter misericórdia dele. E o pai não vai poder ajudá-lo. Eu não vou treiná-lo para ser um homem frouxo, mas ele deve ser como um soldado e vai vencer na jornada que tem pela frente. Alguns meses e os resultados finais. O japonesinho era organizado, pontual, seguro do que fazia, detalhista, executor exímio das tarefas, conseguia ver solução para os problemas, sabia o que tinha que fazer. Agora era um homem de fato e estava pronto. Tornou-se um líder seguro e eficaz. E eu lhe disse, você está pronto, japonês. Pode ir enfrentar as cobras. Prestei contas ao meu superior, o japonês está pronto. Pode mandá-lo para as cobras em São Paulo. E assim o japonesinho foi para a multinacional na capital. Passaram-se bem mais de 1 ano e meio. Eu descia na Machado de Melo, em Bauru, rumo a Batista de Carvalho, quando escutei uns gritos, Pastor Alberto, Pastor Alberto, Pastor Alberto. Olhei para trás e lá estava o japonesinho com uma namorada, também japonesa. Ele se aproximou e disse a ela, esse é o pastor que me treinou. Ela arregalou os olhos e me observou atentamente. E o japonesinho me falou, pastor, hoje eu entendo porque o senhor me treinou daquela forma. E você como está, meu querido? Eu perguntei a ele. Muito bem, respondeu ele. Hoje eu sou encarregado na multinacional na área tributária. Eu estou muito feliz. Nem preciso te dizer o sorriso de satisfação que eu dei naquela hora, pelo sucesso da missão cumprida. Cheguei na minha empresa e contei a todos. Encontrei o japonês e ele era encarregado da multinacional. Não somente ele venceu as 3 cobras, como também hoje é quem manda nas cobras. Entenderam por que eu fiz um treinamento militar com o garoto? Porque eu queria que ele fosse um homem, um vencedor. E hoje ele é um homem vencedor. Se fosse membro de igreja ou alguém da família, teria saído e ido embora. Porque os cristãos de hoje são cheios de mimimi. Então nós aprendemos uma coisa importante, é que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E eu não ia criar um homem fraco.
Você é o resultado do seu discipulado, seja bom ou ruim. Em Lucas 6,40, o Senhor Jesus disse: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Então essa é a responsabilidade. O mundo está criando homens e mulheres que não gostam de trabalhar, que só gostam de passar o tempo no entretenimento e nas redes sociais. E para servir no reino de Deus só dão desculpas e não fazem nada. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 9:37, e então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Se hoje você é um cristão que perdeu o gosto pela congregação e pelo discipulado, em viver como discípulo, seu discipulado foi ruim, muito ruim, ou você tem um coração duro demais. No ano 43 do nosso tempo, 10 anos depois do nascimento da igreja, em Atos 2, os discípulos recebem o nome de cristão em Atos 11, 25 e 26, em que diz assim: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A revista é atualizada, a Corrigida Fiel traduz: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos vem da palavra grega cristianos, que vem de Christos, o hebraico Mashiach, Messias, seguidor de Cristo, como Cristo, pessoa que crê em Cristo e segue a ele. Não é provável que o título tenha sido dado pelos judeus, mas foi aplicado pelos gentios, e não havia dúvida de haver implicação de desprezo, como foi o caso de Agripa, Atos 26, 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E isso aconteceu entre 56 e 57 da nossa era. No Novo Testamento, os discípulos não usaram o nome de cristão para si mesmos. Em 1 Pedro 4,16, que foi escrito no ano 65, ele escreve lá assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. Na verdade, aqui é 15 e 16, esses são dois versículos. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Nesse texto, o apóstolo Pedro está ensinando que nenhum discípulo deve ser insultado como assassino, ladrão ou malfeitor, mas que seja ofendido e insultado como cristão. E não fique com vergonha de ser chamado cristão, mas glorifique a Deus por ser conhecido como cristão. Pois, de fato, o termo cristão era usado no sentido pejorativo. Plínio se referiu ao cristianismo como uma superstição estranha. Desprezavam a Cristo e aos seus discípulos. A palavra discípulos aparece no Novo Testamento 264 vezes, quando depois passaram a chamá-los de cristãos. Mas os registros desse nome cristão no original do Novo Testamento indicam que o Espírito Santo considera que o mais supremo e sublime nome que o ser humano pode levar sobre a terra. E, portanto, para chamar alguém de cristão, ele tem que ser, primeiro, um discípulo de Jesus. No ano 44, depois de Cristo, o primeiro dos 12 apóstolos a ser morto, Tiago, maior, irmão de João, do Evangelho e do Apocalipse. E nós temos lá em Atos 12, 1, 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo-os passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Em 46 e 48, mesmo em meio à perseguição, Lucas registra o tipo de discípulos que Jesus tinha 15 anos após subir aos céus. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 52. Nesse tempo, o apóstolo Paulo foi apedrejado, e para muitos estudiosos e teólogos, ele morreu mesmo e ressuscitou. Ele mostra como eles faziam discípulos. É o texto de Atos 14, 19 e 20. É uma coisa muito interessante nós vemos 20, 21, 22, 14, 19 e 22. Uma coisa muito interessante de ver. Ele diz: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos,
voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Cada igreja levantava presbítero em jejum, Atos 14, 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E cada missão dada era a missão cumprida pelos apóstolos. Nós vemos lá, na continuidade, lá em Atos, e dali navegaram para Antioquia, e de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Se você é do tipo que só dá desculpas e acaba não fazendo, você faz parte da maioria dos cristãos, cheios de mimimi dos dias de hoje. O Senhor da Seara precisa e chama homens e mulheres que recebam a missão e cumpram a missão como soldados. É o que nós aprendemos em 2 Timóteo 2,3. A corrigida fiel traduz: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. A Almeida Revista Atualizada traduz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Chegamos no ano 96. Como estavam as igrejas? As igrejas estavam exatamente como estão em 2024 e nós vamos fazer um resumo disso. Podemos entender como uma igreja ou como uma pessoa. Nós vamos falar do Apocalipse contextualizado de uma forma resumida, para ser bem prático. A primeira igreja, igreja de Éfeso, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Éfeso. Em Apocalipse 2,4, Jesus diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro nós vamos falar com elogio, repreensão, consequência da desobediência, galardão e hoje. Então, nesses 5 tópicos, a gente resume todo o trabalho da igreja. Elogio. Não aceitou a heresia dos nicolaítas, que, em resumo, era um falso ensino de que sexo livre, adultério no casamento não era pecado. Hoje debandou geral a maioria dos cristãos, né? Que podiam fazer sacrifício aos ídolos dos deuses gregos e comer as comidas oferecidas em seus altares, semelhante à doutrina de Balaão e da profetisa Jezabel, que, como pastora de Tiatira. Segunda, repreensão, perda do primeiro amor. Qual? No versículo 20, lá em 4:20 de Efésios, para a gente descobrir, está lá, eu lendo na King James atualizada. Entretanto, não foi isso que vós aprendesse de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus. A palavra discipulado traduz a palavra grega didasco, que significa ensinados, instruídos, como traduz a atualizada. Significa discipular e ensinar, e ela vem da palavra mateitiu, que é traduzida como discípulos em Mateus 28:19. E qual foi a consequência da desobediência? A remoção do candelabro. Éfeso, a cidade de Éfeso, ela foi removida do lugar por causa do depósito de sedimentos que obstruiu o rio que abastecia a cidade, o Caister. Jesus ameaça remover a igreja se os membros não se arrependerem. Qual será o galardão se eles se arrependerem e se corrigirem? Receberão a árvore da vida para comer dela. Hoje são as igrejas que abandonaram o discipulado. Quando você abandona o discipulado, a primeira consequência é que você abandona o amor devido aos irmãos da congregação e se torna egoísta. E o amor devido a Cristo, e você se torna aquele que troca todas as coisas do Senhor pelas coisas do mundo. E vive na base do Deus só quer o coração, não tem nada a ver, em casa eu sou igreja, já não fazem mais discípulos de Cristo. Segundo, a igreja de Esmirna. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas, Jesus disse a ela, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Qual é o elogio? Igreja financeiramente pobre, mas Jesus disse que ela era rica e perseverante na perseguição. No versículo 9, capítulo 2 do Apocalipse, ele diz: conheça as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Repreensão. Jesus não deu nenhuma repreensão. Consequência da desobediência. A igreja era obediente. Galardão. Receberão a coroa da vida e não sofrerão o dano da segunda morte, porque estavam sendo assassinados. Não tinham a primeira morte, mas a segunda eles não teriam. Hoje, é a igreja do sofrimento por amor a Jesus. 365 milhões de cristãos são perseguidos. 1 em cada 7 no mundo.
Na Ásia são 2 em cada 5, na África 1 em cada 5, na América Latina, onde nós moramos, né, é 1 em cada 16. Na China as igrejas são monitoradas pela tecnologia e o governo de Xi Jinping, ele quer fazer as igrejas virar comunismo. Na Rússia a igreja é promovida pelo Kremlin, governo russo, portanto é uma igreja que serve ao Estado. Os cristãos fiéis ao Senhor são perseguidos. Os 10 países onde os cristãos são mais perseguidos: Coreia do Norte, onde o Kim Jong-un exige que coloque o nome dele no lugar de Jesus nos hinos; Somália, Líbia, Iêmen, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia, Síria e Arábia Saudita. A igreja perseguida e no sofrimento não tem tempo para desobediências e mundanismo. Ou é ou não é de Cristo. Por isso que na perseguição, como diz o Jamê, santa perseguição, né, para chegar no Brasil, nós não temos igreja assim no Brasil. E por isso que nós temos a igreja como estão hoje, né? Terceiro, a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, 14 e 15. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Cristo, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Qual foi o elogio? Conservou o nome de Cristo e não negou a sua fé. A repreensão: aceitou 2 heresias, que misturou o cristianismo com o paganismo e o mundanismo em geral. A doutrina de Balaão. O que era a doutrina de Balaão? Foi ensinar Balaque, o rei, que se ele desse as mulheres mais lindas aos homens de Israel e os fizessem cometer adultério e idolatria, Deus mesmo amaldiçoaria Israel. Está lá em Números 25, do 1 ao 9, do 21, 8 e 16. Mas na Bíblia, claro, fazendo aqui um parênteses, na Bíblia você encontra a doutrina de Balaão, caminho de Balaão e o erro de Balaão. A doutrina, então, foi ensinar o Balaque isso. O caminho de Balaão, que fala em 2 Pedro 2,15, foi o amor pelo prêmio da injustiça e a cobiça que o fez se corromper pelos presentes de Balaque, como estão lá em Números 22, do 7 ao 37. E o erro de Balaão, que está em Judas 1,11, foi aceitar o prêmio da injustiça por seus serviços, de dar o segredo de como fazer com que Deus amaldiçoasse Israel. Está lá no capítulo 31, versículos 8 e 16 de Números. E ele fala que Jesus ainda fala, aí ele fala além da doutrina de Balaão, ele fala da doutrina dos nicolaítas, né? Falso ensino de que sexo livre, adultério no casamento não era pecado, que podiam fazer sacrifício para imagens e esculturas dos deuses gregos e comer as comidas oferecidas em seus altares, semelhantes à doutrina de Balaão e a pastora, ou a profetisa, Jezabel como pastora de Tiatira. Foram discípulos, segundo a história, de Nicolau, um dos diáconos escolhido lá em Atos 6, 3, 5, que se desviaram, né, eram discípulos, se desviaram e deram desgosto para o seu mestre. Consequência da desobediência. Luta contra eles com a espada de boca de Cristo, símbolo de julgamento. Galardão: receberão um maná escondido. A tradição judaica afirma que com a vinda do Messias, né, Jesus Cristo, a Arca da Aliança reapareceria e o maná seria comido no banquete messiânico. Jesus é o pão vivo desceu do céu. E uma pedrinha branca, que era dada aos vencedores nos Jogos Olímpicos, como um nome novo, novo corpo, novo nome. Vamos nos conhecer no céu, mas todos terão um novo nome. Hoje eu sou Alberto, e lá no céu, qual será o nome que Jesus vai me dar? Qual é o seu nome hoje? Qual é o nome que Jesus vai te dar lá no céu? Hoje, muitas igrejas estão sincretizadas com o paganismo. De um lado, no altar, pastores e ministério de louvor composto por pessoas adúlteras, com escândalos sexuais, divórcios, novos casamentos e todo tipo de pecado. A fornicação está no altar de muitas igrejas. De outro lado, a feitiçaria está nos cultos de muitas igrejas. É quando os pastores, missionários e apóstolos e outros líderes enchem suas igrejas com objetos e campanhas de feitiçaria. Feitiçaria é atribuir poderes a objetos, sejam mágicos ou não. E idolatria, para ficarem ricos, prometendo uma vida próspera aos membros que comprarem seus produtos de feitiçaria ungidos. Aí entra rosa ungida, vassoura ungida, apareceu na internet, rosa ungida, vassoura ungida, R$1.000, tijolo ungido, colher de pedreiro ungida, cimento ungido, cachaça ungida, mezuzá, água ungida, banho de sal grosso, shampoo ungido para afastar maus pensamentos, caneta ungida para passar em concurso, suco de uva ungido, R$1.000, carinho esse suco, hein? Água ungida tomada por Moisés,
190 em promoção, nós estávamos em promoção por 130, martelo ungido, sabão em pó ungido, meia ungida para tirar chulé, travesseiro ungido, feijão ungido para curar a Covid-19. Inicialmente estava a R$1.000, acho que hoje estão fazendo mais barato. E o que mais os demônios estão colocando nas igrejas sem os ensinamentos de Jesus? A quarta igreja, a igreja de Tiatira, Apocalipse 2:20. Ele diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Qual foi o elogio? O grande amor que crescia demonstrado nos serviços da obra de Deus na congregação e na perseverança. Então era uma igreja que trabalhava, Tiatira. A repreensão. Falta de discernimento em aceitar uma mulher como pastora, que exercisse total autoridade na igreja e os levasse a cometer os mesmos pecados que os nicolaítas e da doutrina de Balaão. Ensino de que sexo livre e adultério no casamento não eram pecado, que podiam fazer sacrifícios para imagens de esculturas dos deuses gregos e comer das comidas oferecidas em altares pagãos, desses deuses gregos e nas festas da sociedade dos artesãos, semelhante à doutrina de Balaão e dos nicolaítas, como eu falei. Mulher não tem autorização de Jesus para exercer a autoridade máxima e exclusiva sobre a igreja. Ela pode ser pastora, mas ela deve estar subordinada a um homem. Todas as mulheres citadas no Novo Testamento que lideravam igrejas em suas casas estavam debaixo da autoridade de um homem. Priscila e Áquila, como coloca Priscila, Febe e tantas outras estavam sob a autoridade de Paulo, o apóstolo Paulo. Aquela senhora, que fala na carta de João, estava debaixo da autoridade de João. Não é machismo, é o ensino da Bíblia Sagrada. No Novo Testamento não existe nenhuma autorização para que nenhuma mulher, tanto que entre os 12 apóstolos nenhuma era mulher. Mas quando ele celebrou a ceia, nem a mãe dele, Maria, estava lá. Consequência da desobediência: cairão duramente enfermos numa cama e sofrerão terrivelmente. Jezabel, seus discípulos e seus filhos, se não se arrependerem. Dei esse exemplo porque, claro que as mulheres podem pregar, podem ensinar para fazer as coisas, mas a maior autoridade sobre a igreja precisa ser masculina. Galardão: receberão a estrela da manhã e a autoridade sobre as nações. Veja que a promessa é sobre a autoridade. Aí Jesus vai dar autoridade, correto? Se ela for fiel na autoridade, quer dizer, ela tem que mudar a autoridade que está sobre a igreja para ela receber a autoridade também. Cada um vai receber segundo as suas obras. Quais são as suas obras? Há 4 tipos de grupos. O primeiro é o que faz bem feito e em obediência a Jesus. O segundo é o que faz mal feito. O terceiro é o que não faz nada. O quarto é o que começa a fazer obediência a Jesus, mas desiste no meio do caminho. Você e eu fazemos parte de um desses 4 grupos. Hoje, são igrejas mandadas por mulheres, que fazem o que querem da igreja. Ensino errado, paganismo, feitiçaria, idolatria. É na base do Deus só quer o coração, não tem disciplina os membros que caem em pecado ou chegam vindos de rebeliões de outras igrejas. E como essa Jezabel, adoram pescar em aquário. Isto é, tentar tirar membros de outras igrejas, sempre com propostas e convites contrários aos ensinos de Jesus, até porque muitas delas nem conhecem. 5. Igreja de Sardes, Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Elogio: alguns poucos membros permanecem puros e fiéis. Que dureza, hein? Repreensão: mais de 95% da igreja estava morta no mundo e no paganismo. Não participavam dos cultos, discipulado, não viviam como cristãos, mas como ímpios. Uma vergonha para Jesus. Consequência da desobediência: Cristo viria como ladrão e todos esses mortos-vivos não seriam arrebatados, não seriam salvos. Galardão: serão vestidos de vestes brancas. Jamais terão o nome apagado do livro da vida. Observe que essa igreja poderia ter o seu nome apagado do livro da vida. Já tinha poucas que não tinham apagado. E terão o nome confessado por Jesus diante do Pai e diante dos irmãos, dos anjos de Deus. Hoje, como é que nós vamos contextualizar as igrejas de hoje? As igrejas estão lotadas de zumbis evangélicos. Mais de 50 milhões estão desviados dentro e fora das igrejas. Há 4 milhões de desigrejados. Não frequentam nada. E dizem que nas suas casas também são igrejas. É como uma mão andando por aí, sem ser a mãozinha da família Adams, dizendo que são o corpo. Muito bem, 6ª igreja, penúltima. Apocalipse 3:10.
Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Elogio. Mesmo os discípulos não sendo prósperos, a igreja era pequena e pobre, sem status. Foi perseguida, mas ela era perseverante, paciente, obedeceu aos ensinos de Jesus e não caíram em nenhuma heresia e não negaram o nome de Jesus. Repreensão. Jesus não deu nenhuma repreensão, tal como aconteceu com a igreja de Sardes, com a igreja de Esmirna, na verdade. A consequência da desobediência. Jesus não encontrou desobediência na igreja de Filadélfia, assim tanto como em Esmirna. Galardão. Será feita a coluna do santuário de Deus, não como os templos pagãos destruídos com o terremoto naquela época, ou o templo de Jerusalém destruído em 70 pelos romanos, inscritos com o nome de Deus. Depois do terremoto, Filadélfia, esse terremoto que destruiu os templos, né, as colunas dos templos dos deuses, a Filadélfia tomou o nome de César, o imperador romano, e de Cristo na Nova Jerusalém. Então nós vamos ter o novo nome de Deus, nome de Cristo, nós estaremos na Nova Jerusalém, tudo novo. E a igreja será guardada da hora da aprovação que está para vir ao mundo, essa igreja pura. Jesus promete nova cidadania numa cidade nova construída por ele e não pelos homens. Hoje, são pequenas comunidades que pregam o evangelho do reino de Deus, que Jesus é Senhor e estão fazendo discípulos. Tanto nos ensinos de Jesus como no uso dos dons, Deus corrige os seus filhos, são cheios de temor, um povo de oração até de madrugada, e que está aprendendo a amar uns aos outros como Jesus ordenou. E o mais importante, estão fazendo discípulos. Né? Isso é o que Deus tem feito. Sétima, a última igreja, a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, do 15 ao 16. Essa é a mensagem cruel. Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que há um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Elogio. Jesus não encontrou nada digno de elogio nesta igreja. Repreensão. Se achando os mais abençoados, eram os cristãos desta igreja por serem milionários e prósperos financeiramente, mas espiritualmente eram desgraçados, sem a graça de Deus, miseráveis, pobres, cegos, nu e mornos. Por que mornos? As águas quentes termais de Herápolis, cidades vizinhas, né? Eram famosas por serem terapêuticas, traziam cura. As águas de Colossos, também próxima de Laodiceia, eram igualmente famosas por suas fontes serem frias e refrescantes, vindas da montanha. Já a água de Laodiceia, ela vinha de tubos conectados a uma fonte distante, e era morna e cheirava mal, contaminada por minerais. Jesus disse que a indecisão da igreja entre ele, o mundo e o dinheiro eram revoltantes. A igreja não era nem fria, quer dizer, ela não refrescava para matar a sede, e nem era quente, nem medicinalmente ela era curadora. Consequências da desobediência. Serão vomitados por Cristo, isto é, do pastor ou apóstolo, até cada membro estava com o ingresso comprado para o inferno. A igreja toda não estava salva. Uma tragédia. Galardão. Iriam ser com Cristo e receber a honra de sentar-se com Cristo em seu trono, se arrependessem. Não a honra dos milionários e ricos. Os membros deveriam comprar ouro de Cristo, não para ter tesouro no céu e não nos bancos, nos grandes bancos da cidade. Era uma cidade muito rica. Deveria comprar roupas brancas, que é símbolo de santidade, e não das famosas indústrias têxteis da cidade. E o colírio de Cristo, o colírio frígio, usado na clínica do famoso médico da cidade Demóstenes Filatéries, não servia. E por isso Jesus disse que estava do lado de fora da igreja. Que tragédia. Ele diz, eis que estou à porta, no versículo 20, capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Hoje, existem muitas igrejas ricas, abastadas financeiramente, milionárias, que repetem o exemplo de Laodiceia. Tem tudo o que o dinheiro pode comprar. Seus cultos são cheios de tecnologia, espetáculos pirotécnicos,
fumaça e gelo seco, músicos, cantores profissionais, dançarinos, um verdadeiro show gospel, peças de teatro. Não faltam entretenimento para os fiéis no culto. As pregações do pastor são sempre positivas, de autoajuda, boa o suficiente para agradar a sua clientela. E se ouvir muitos glórias, eu tomo posse, eu vou prosperar, eu vou ficar rico. Ficar rico não é pecado, se ele for na forma honesta. Mas simplesmente não existe no Novo Testamento uma igreja que seja rica e ao mesmo tempo fiel aos ensinamentos de Jesus. E você não vai encontrar hoje também isso. Infelizmente, igreja rica é sinal de igreja desviada. Esmirna e Filadélfia eram igrejas cujos membros eram pessoas pobres, mas fiéis discípulos de Jesus, e por isso não receberam nenhuma repreensão do Senhor, somente elogios. Eles aceitaram sua pobreza financeira, preferindo aumentar sua riqueza espiritual no céu, conforme está lá em Provérbios 13, 17. E Jesus reconheceu esse raro e valioso valor para o Pai. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes são exemplos de igrejas de tamanho médio, mas que foram corrompidas com a tentação de crescer a qualquer custo, visando sempre agradar seus clientes. Os apóstolos e pastores são ricos, têm aviões e desfilam suas vaidades nas redes sociais. Esse é o grande exemplo das igrejas Laodiceia. A salvação da alma não é prioridade nessas igrejas, mas o status social e o conforto do dinheiro que testemunham com marketing. Então, se você pegar todas essas igrejas, é nesse pé. Resumo da mensagem. Você tem a vida espiritual como resultado do seu discipulado, ou o ensinamento que você teve. Se a igreja não tem discipulado, mas você deve ter um ensinamento, uma escola bíblica, alguma coisa parecida. Escola dominical. Se foi bom ou ruim, por isso você vive assim. Ou você é um discípulo ou um cristão dessa geração cheia de mimimi. Ou você é um discípulo, A. B. Ou você é um cristão dessa geração cheia de mimimi. A riqueza na prática se torna o maior empecilho para ser um discípulo fiel. Especialmente se o discipulado que você receber não for no padrão de Jesus. Existem então 3 tipos de igrejas com suas pregações e tem um aviso de Jesus para cada tipo. O primeiro tipo ou grupo são as igrejas ricas que tentam ensinar a ficar rico e próspero. Lucas 8, 25, Jesus diz, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Segundo, as igrejas médias que estão fazendo qualquer negócio para se tornarem grandes e ricas e assim atrair público. Apocalipse 3:1 está lá escrito, Jesus também disse, ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. E o terceiro tipo são as igrejas pobres, cujo único objetivo é fazer discípulos, pregar o reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Só estas aguardam Jesus voltar e pregam o reino de Deus. Você já escolheu o tipo de igreja que se encaixa nas vontades do seu coração. As consequências são obrigatórias. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado. Se não gostou, pelo menos que tenha te ajudado. No resumo geral, esta é a mensagem da palavra de Deus, as 7 igrejas do Apocalipse e as 7 igrejas nos dias de hoje, contextualizado. O resumo feito. Não entramos nos pormenores para que a mensagem não ficasse maior ainda e não precisasse fazer em 2, 3, 4 partes. Então, se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa o seu gostei, compartilhe. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e compartilhe essa mensagem com outras pessoas que precisam ouvir a mensagem do Reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.